Então vamos continuar a leitura da semana para não valer do Sri Chaitanya Bhagavata, creio que é o capítulo 13. Jai Sri Chaitanya Bhagavata Vyasa Avatar Sri Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Isso aí, 13º capítulo, Digvijay Prajay, a derrota do Pandita conquistador das 4 direções. Então, Srila Vrindavan Das Thakur diz: todas as glórias ao Senhor Gaurachandra, o brilhante archote da comunidade brahmânica. Todas as glórias ao Senhor que inspira os mais profundos sentimentos de êxtase nos corações de todos os seus devotos. Glórias e mais glórias ao Senhor e amo do porteiro Govinda Das. Ó Senhor, por favor, lance seu auspicioso olhar de misericórdia sobre as almas condicionadas neste mundo. Glórias e mais glórias ao imperador dos Brahmanas e mais elevado de todos os professores. Glórias e mais glórias aos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele que é soberano, o soberano de Vaikuntha, absorveu-se no humor de um estudante insolente e arrogante. Uma grande comunidade de panditas, formada por centenas de milhões de professores, a reger em diversos gêneros de livros e escrituras, residia então em Navadvipa. Títulos como Bhattacharya, Chakravarti, Mishra e Acharya eram comuns, e a única ocupação desses letrados era ensinar. A diversão deles era debater entre si, e a seu modo intolerante e impaciente faziam tudo o que fosse necessário para vencer a discussão. Mesmo que o oponente fosse excelente como Brahma e apresentasse pontos válidos, estes seriam recusados. Diante de grandes plateias, o Sr. Chaitanya sempre repreendia um a um todos os grandes eruditos e invalidava seus argumentos. Não havia ninguém capaz de derrotar o Senhor e de estabelecer uma opinião diferente da sua. Quando os professores de Navadvipa viam o Senhor, o medo nascia em seus corações. Abaixando suas cabeças, eles fugiam de Nimai tão rápido quanto podiam. Tornava-se seu servo submisso qualquer um que acaso conversasse com o Senhor. A erudição e a inteligência exibidas por Nimai, desde tenra idade, eram conhecidas por todos. Também era conhecido pelo coração de todos que o Senhor não podia ser derrotado por pessoa alguma. No instante em que avistavam Nimai, um sentimento de respeito e temor se fazia presente entre os estudiosos, tornando-os espontaneamente submissos. Sob o encanto de Yogamaya, todos eram impedidos de conhecer a verdadeira identidade de Nimai. O Senhor não se revelando voluntariamente, não há nenhuma possibilidade de alguém conhecê-lo. O Senhor Supremo é a personalidade mais munificente. Por seu desejo pessoal, todos foram confundidos por sua Yogamaya. Assim, com sua identidade a todos desconhecida, o transcendental Sr. Gaurachandra seguia desfrutando em Navadvipa do humor estudantil. Certa vez, o desdenhoso e arrogante Pandita, que ostentava o título de Digvijay, aquele que conquistou todas as direções, chegou a Navadvipa. Ele era um dedicado devoto da deusa da sabedoria, Sarasvati Devi. Cativando-a pelo cantar de seu mantra, o Pandita obteve o seu favor. A deusa Sarasvati é uma forma de Lakshmi Devi, que reside eternamente no peito de seu esposo, Vishnu. Ela é a mãe do universo e a personificação do serviço devocional a Deus. Muito afortunado, o Brahmana teve atendido o seu desejo de ver Sarasvati diante de seus olhos. Ela concedeu-lhe a graça. Abre aspas, você será vitorioso em todos os 3 mundos. Fecha aspas. Se com seu mero olhar ele pode outorgar o raro benefício do serviço devocional ao Supremo Senhor Vishnu, ela ter o poder para tal bênção não é em nada surpreendente. Tendo recebido esse favor diretamente de Sarasvati, o Brahmana colocou-se a viajar por todo o país, derrotando todos por onde passava. Todas as escrituras residiam em sua língua. Ninguém deste mundo seria capaz de vencer. Muitos não eram nem mesmo capazes de acompanhar a introdução de suas explicações. Sem conhecer o significado da palavra derrota,
viajavam por toda parte. A fama de Nabodib ter uma comunidade de intermináveis eruditos chegou então a seu conhecimento. Após ter conquistado todas as demais direções, o pandita Digvijay, acompanhado por cavalos, elefantes e homens opulentamente vestidos, apeou-se em Nabodib. A notícia se espalhou como um incêndio. Em toda a casa e assembleia de panditas, um grande tumulto se fez. Tendo conquistado os estudiosos de todas as terras, o Digvijay está agora em nossa cidade, diziam todos. Ao saberem que ele havia recebido uma bênção direta de Sarasvati e que a Deus o tratava como se fosse sua própria mãe, os professores de Nabodib ficaram ainda mais ansiosos. Eles diziam: Nabodib conquistou todos os outros centros de estudo de Jambudvip, e isso nos faz famosos em todo o mundo. Se este Digvijay derrotar nossos eruditos, as pessoas por todo o mundo virão na sua cidade e conversarão sobre como Nabodib perdeu sua glória. Mas tendo Mãe Sarasvati o agraciado pessoalmente, quem será destemido e poderoso bastante para duelar com ele? Se Sarasvati pessoalmente seleciona as palavras a se manifestarem de sua língua, então como poderá um ser humano comum derrotá-lo? Dessa maneira, milhares e milhares de versados bhattacharyas tiveram seus corações invadidos pela ansiedade. Tamanha era essa ansiedade que nenhuma atividade conseguiam realizar. Com a proximidade do iminente duelo intelectual, um grande alvoroço se instalou em Nabodib. Precisamos encontrar um grande pandita. Tudo isso foi descrito em detalhes ao Sr. Chaitanya por seus alunos. Eles disseram: após ter conquistado todas as direções com as bênçãos de Sarasvati Devi, esse pandita invicto veio desafiar nossos eruditos a um debate. Acompanhado por uma hoste de cavalos, elefantes, palanquins e homens, ele chegou a Nabodib. Com ninguém se apresentando para debater com ele, ele está exigindo que se faça uma carta oficial declarando sua vitória sobre nós. Ouvindo as palavras de seus estudantes, o Sr. Chaitanya, esplêndido como um topázio, sorriu e os lembrou acerca da natureza do Absoluto. Por favor, meus irmãos, escutem-me e lhes direi a verdade. A Suprema Personalidade de Deus é intolerante a contínuo falso orgulho. Sempre que vê alguém sobrecarregado pela presunção das próprias qualidades, ele invariavelmente remove a causa desse orgulho. Assim como uma árvore com muitos frutos se curva, o natural é que uma pessoa com boas qualidades também assuma a postura humilde de se curvar. Vocês devem ter ouvido falar de outros grandes conquistadores como Haihaya, Nahusha, Pena, Banashur, Narakashur e Ravana. Analisem o que aconteceu a eles e me respondam: o falso prestígio deles não foi reduzido a pó? O Senhor Supremo nunca tolera esse tipo de insolência infame. Aqui em Nabodib, vocês testemunharão o fim do orgulho desse pandita. Assim se divertiu Nimai com seus alunos. Então, ao entardecer, o Senhor foi com eles para a beira do Ganges. Depois de respingar água do Ganges sobre sua cabeça e oferecer reverências a Ganga, o Sr. Chaitanya, não outro senão o próprio Sr. Hari, sentou-se em meio aos seus estudantes. Era imenso o círculo de estudantes ao redor do Senhor. Ali, às margens do rio sagrado, o Senhor alegremente palestrou sobre vários temas, como escrituras e princípios religiosos. Ninguém, entretanto, pôde notar que o Senhor estava simultaneamente pensando em uma maneira pela qual ele poderia derrotar o pandita Digvijay. Tornou-se tão poderoso esse Brahmana que ele pensa não haver ninguém no mundo capaz de derrotá-lo. Pensava o Senhor enquanto dava aula. Se eu o derrotasse na frente de todos, isso seria uma humilhante morte para ele. Todos iriam desonrá-lo, suas opulências se perderiam e a humilhação acabaria por tirar-lhe a vida. Como não quero destruir o Brahmana, mas sim seu orgulho, irei, portanto, confrontá-lo secretamente em um local solitário. Enquanto o Senhor Supremo pensava dessa maneira, o Digvijay chegou ao local onde o Senhor palestrava. No que o entardecer tornou-se noite, o Ganges parecia radiante sob a lua cheia do céu sem nuvens. À beira do Ganges, acompanhado por seus estudantes, estava a Suprema Personalidade de Deus, cuja belíssima forma cativa toda a criação. Um sorriso doce decorava seu rosto refulgente e seus 2 olhos de lótus distribuíam olhares reluzentes. Seus dentes impecáveis ridicularizavam pérolas e seus lábios eram facilmente confundidos com o nascer do sol.
Com seu corpo macio e delicado, Nimai personificava a compaixão e a misericórdia. Cabelos encaracolados, negros como corvos, embelezam sua cabeça. Seu pescoço, belo como o de um leão, repousava harmoniosamente sobre seus ombros, similares aos de um elefante. Sua aparência era extraordinária. Seu corpo de proporções perfeitas era alto e com peito largo, e seu coração era reinado por sua natureza munificente. Suas roupas eram elegantes, e o cordão bramínico repousando sobre seu ombro era o próprio Senhor Ananta Shesha. Seus longos braços se estendiam até os joelhos, e a Tilaka Vaishnava, a decorar sua testa larga, enlevava o coração de todos. Com seu dhoti elegantemente preso à sua cintura, Nimai estava sentado com as pernas cruzadas, como as de um yogi. O Senhor palestrava à sua maneira usual. Estabelecia um ponto, refutava-o e então refutava sua refutação. Assim estava o glorioso e belo Mahaprabhu, cercado de estudantes por todos os lados. Aquela visão do Senhor e de seus associados abismou o Pandita Digvijay. Ele se perguntou: será ele Nimai Pandita? Sem ser notado, o Digvijay ficou de pé ali, incapaz de desviar o olhar da beleza do Senhor. Ele então perguntou a um dos alunos quem era aquele professor. Ele é o famoso Nimai Pandita, obteve por resposta. Após oferecer suas reverências ao Ganges, o Brahmana aproximou-se um pouco mais do Senhor. Ao vê-lo, Nimai lhe sorriu e afetuosamente o convidou a se sentar na assembleia. Por todas as suas conquistas já realizadas, o Digvijay era naturalmente destemido. Na presença do Senhor, todavia, ele estava temeroso. Pelo arranjo do onipotente Senhor Supremo, experimenta tanto deslumbre quanto temor todo aquele que se aproxima dele em postura de desafio. O Senhor trocou algumas poucas palavras com o Brahmana e então lhe fez um pedido. Você é um poeta extremamente habilidoso, disse o Senhor. Não há nenhum tema que você não possa descrever com perfeição. Por favor, descreva então um pouco das glórias do Ganges, de sorte que qualquer um que ouça esses versos possa se livrar de todo o pecado. Quando Nimai finalizou seu pedido, o Digvijay imediatamente começou a compor e recitar versos em glorificação ao rio sagrado. Seus versos improvisados eram recitados velozmente. Quem na assembleia era capaz de entender a grande sofisticação daquelas palavras? Os poemas eram recitados com uma voz grave e profunda. As palavras em sequência pareciam um constante rimbobar de trovões. Uma pessoa cuja língua é a morada de Sarasvati Devi certamente profere apenas palavras precisamente apropriadas. Seria humanamente possível encontrar algum erro em sua eloquente composição? Parecia, na verdade, não haver ninguém que pudesse ao menos entender suas palavras. Ficaram boquiabertos os muitos estudantes de Nimai que se reuniam ali. Rama, Rama, que maravilhoso, eles pensaram. É possível a um ser humano ordinário compor versos com essa impressionante fluidez? Sua composição era precisa e ricamente decorada, com as mais requintadas figuras de linguagem. Mesmo os grandes estudiosos versados em todos os livros e escrituras consideraram o seu uso das palavras de difícil compreensão. Por cerca de 1 hora, o Digvijay seguiu compondo e recitando seus versos sem paralelo. Parecia não haver fim para a sua oratória brilhante. Quando ele finalmente terminou, o Senhor sorriu gentilmente e disse: sua poética é tão extraordinária que, a não ser que você mesmo a explique, ninguém entenderá. Certamente são apropriados para a glorificação do Ganges os versos compostos por você, mas lhe solicitamos que, por favor, explique-os a nós. As doces palavras do Senhor afetaram-no como um intoxicante, e ele começou a explicar os seus versos. Mas assim que o Brahmana começou sua explicação, Nimai o interrompeu e apontou 3 erros na composição do Pandita, um no começo, um no meio e um próximo ao final. O Senhor disse: essas figuras de linguagem usadas por você, segundo os livros autorizados, estão empregadas de forma imprecisa. Qual explicação você irá nos apresentar para que possamos entender que o emprego feito por você é possível? Perguntou o Sr. Chaitanya.
O grande Pandita, conquistador das 4 direções, o mais querido dos filhos da mãe Sarasvati, não foi capaz de dizer uma única palavra em sua defesa. Sua inteligência havia desaparecido. Por 5 ou 7 vezes ele tentou apresentar explicações para refutar os erros apontados pelo Senhor, mas quanto mais tentava se defender, mais críticas Nimai lançava sobre seus versos e explicações. O talento inigualável do Brahmana parecia ter se desvanecido. Ele nem mesmo sabia ao certo quem ele era ou onde estava. O Senhor então disse: tudo bem, esqueçamos este poema, componha outro para nós. Mas o grande conquistador do mundo foi incapaz de compor um único verso sequer. Ele apenas olhava para o Senhor, completamente perplexo. Se mesmo os Vedas personificados ficam confusos diante do Senhor, o que é de surpreendente na perplexidade deste Brahmana na mesma situação? Poderosas personalidades como Anantashesh, Brahma e Shiva, poderosas a ponto de poderem criar um universo meramente pelo olhar, também perdem todo o referencial quando na presença do Supremo. Não há, portanto, nada de espantoso no assombro do Brahmana diante do Senhor. Mesmo Lakshmi, Sarasvati, Yogamaya e outras potências internas do Senhor, capazes de iludir toda a criação, também ficam desnorteadas na presença do Senhor. Esta é a razão para elas aceitarem uma posição humilde diante dele. Se o Senhor Anantashesh, o recitador dos Vedas, e Sri Vedavyas, o compilador dos Vedas, ficam confusos na presença do Senhor, o que se poderia esperar de um Helis Pandita Digvijaya? É impossível a um homem igualar os feitos do Senhor. Portanto, eu digo, todas as atividades do Senhor são extraordinárias. E toda atividade do Senhor Supremo, em sua essência, tem por fim beneficiar e resgatar as sofredoras almas condicionadas. Enquanto o Pandita esforçava-se para aceitar sua derrota, todos os estudantes começaram a rir e gargalhar. O Senhor, no entanto, deu ordem para que parassem e deu ao Brahmana palavras em tom amigável. Por hoje, volte, por favor, para o local onde você está hospedado. Amanhã irei conversar com você. Você deve estar cansado após ter composto um poema tão extenso. E já é um tanto tarde, por favor, vá descansar agora. Era tão gentil e compassivo o comportamento do Senhor que mesmo a pessoa derrotada por ele não se sentia infeliz. Embora sempre os derrotasse, o Senhor dava grande prazer a todos os professores de Navadvip. Novamente ele disse ao Pandita Digvijaya: por favor, vá para casa agora e releia seus livros. Amanhã irei lhe fazer novas perguntas e você deverá tentar respondê-las. O Senhor era tão compassivo que, apesar de sempre sair vitorioso, ele não desonrava seus oponentes. Daí ser ele tão querido. No íntimo de seus corações, todos os estudantes e professores de Navadvip amavam Nimai. Acompanhado por seus estudantes, o Senhor retornou à sua casa. O Digvijaya, entretanto, sentiu-se humilhado e deprimido. Permaneceu sentado onde estava. Melancólico, ele pensava: Mãe Sarasvati me deu pessoalmente sua bênção. Ela disse que eu jamais encontraria neste mundo alguém versado em Nyaya, Shankya, Patanjala, Mimamsa, Vaisheshika ou Vedanta o suficiente para ousar desafiar minha autoridade. Como é possível que a providência tenha autorizado eu a ser derrotado por um Brahmana que ensina gramática a crianças? Ver o poder de Sarasvati Devi diminuído dessa maneira me causa igual consternação. Para que todo o meu talento se depreciasse dessa derrota humilhante, teria eu ofendido a deusa? Buscarei pela resposta imediatamente. Com isto, ele sentou-se para cantar seus mantras. Enquanto cantava, o desalentado Brahmana dormiu. Então, em seus sonhos, Sarasvati Devi veio a ele. Lançando-lhe um olhar misericordioso, a deusa revelou um grande segredo ao poeta erudito. Escute, ó excelente Brahmana, irei revelar a você algo desconhecido mesmo aos Vedas. Se por qualquer razão você revelar este segredo a outrem, você perderá imediatamente o seu corpo. O Senhor Supremo de toda manifestação cósmica é a identidade verdadeira de quem hoje o derrotou. Embora eu seja a criada responsável por cuidar eternamente do conforto de seus pés de lótus, devido à timidez, hesito ficar diante dele. A energia ilusória do Senhor, por vergonha de sua posição, nunca tem precedência, mas aqueles que estão desnorteados por ela sempre falam coisas sem sentido.
e se absorvem em pensamento de isto sou eu e isto é meu. Esta é uma citação do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 5, verso 13. Ó Brahmana, eu havia prometido que ficaria em sua língua. Na presença do Senhor, todavia, não me foi possível. Se mesmo o Senhor Anantashesh, que recita os Vedas com suas inúmeras bocas, bem como Brahma, Shiva e os demais semideuses que adoram o Senhor Supremo, ficam completamente perdidos em sua presença, como se poderia esperar de mim algo diferente? Nimai é a suprema verdade absoluta. Ele é eterno, completamente puro, indivisível, infalível, perfeito e completo, e reside no coração de todos como a super-alma. Eu sei ter dito que você teria conhecimento pleno de karma, jnana e de todas as ciências auspiciosas e inauspiciosas. Permita-me explicar-lhe a causa de todo este conhecimento ter sido destruído. Esse jovem Brahmana Nimai não é outro senão a suprema personalidade de Deus, a causa última da destruição de todo o cosmo manifesto. Ó Brahmana, por favor, tenha por certo que qualquer felicidade ou aflição que chegue a alguma criatura, de Brahmana, a mais baixa delas, chega sob a ordem do Senhor. Escute, por favor, Matsya, Kurma e todas as encarnações vêm dele. Ó Brahmana, nada é separado dele, visto ser ele o Senhor Supremo em pessoa. Este Nimai apareceu anteriormente como Varaha e resgatou a terra, e novamente apareceu como Nrsimhadev para a proteção de seu devoto, Prahlada. Ele também apareceu como Senhor Vamana e enganou Bali Maharaj, e assim seus pés se tornaram a fonte do Ganges. Aparecendo em Ayodhya como o Senhor Ramachandra, ele desfrutou de muitos passatempos, como o de matar o demônio Ravana. O mesmo garoto que foi carregado por Vasudeva até Nanda apareceu agora como o filho de um Brahmana e está desfrutando do néctar da vida estudantil. Onde nos Vedas esta forma do Senhor Supremo é descrita? Se não pela vontade do próprio Senhor, ninguém tem o poder de conhecê-lo. Tornar-se o maior erudito de todo o mundo não é o verdadeiro resultado de se cantar o mantra que dei a você. O verdadeiro resultado você acabou de receber. Você pôde ver pessoalmente a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor de toda a manifestação cósmica. Ó Brahmana, vá sem demora até os pés de lótus do Senhor e ofereça incondicionalmente a Ele o seu próprio eu. Não pense ser o meu conselho alguma espécie de sonho ou alucinação. Em consequência dos mantras cantados por você, tive de vir aqui e lhe contar este, que é o conhecimento mais esotérico de todos os Vedas. Tendo consolado o Pandita com essas palavras, Mãe Sarasvati desapareceu. O Brahmana, sentindo-se purificado e muito afortunado, despertou então. O alvorecer havia acabado de tocar o céu oriental quando o Brahmana saiu em direção à casa do Senhor. Ele atirou-se aos pés de Nimai para oferecer seus respeitos, e o Senhor reciprocou, levantando-o do chão e o abraçando. Por que, ó Brahmana, você age desta forma? Perguntou o Senhor. Para desta forma talvez atrair seu olhar misericordioso, ele respondeu. Mas você é um pandita erudito e famoso por ter conquistado as 4 direções. Por que você me aborda dessa maneira? Ó Rei dos Brahmanas, por favor, escute esta minha declaração, disse o Pandita Digvijay. Adorá-lo é a perfeição de todas as atividades. Você é o próprio Senhor Narayana. Embora as pessoas comuns não possam conhecer a sua identidade verdadeira, você é definitivamente a Suprema Personalidade de Deus, atuando como um Brahmana na Kali Yuga. Dúvidas nasceram em meu coração no instante em que você me fez perguntas e então permaneceu em silêncio. Agora tenho a realização pessoal de que você é magnânimo e livre de qualquer orgulho. E minha realização está acordante com o veredito de todas as escrituras védicas. Por 3 vezes você me derrotou. Você, no entanto, manteve intacta a minha honra. Seria esta postura possível a outro, além do Senhor Supremo? Estou convencido de que você é, sem dúvida alguma, a Suprema Personalidade de Deus. Com o meu vocabulário, eu derrotei os melhores panditas de Golda, Trihuta, Dili, Kashi, Gujarat, Vijayanagar, Kantipuri, Anga, Vanga, Tailanga, Orissa e muitas outras localidades. Eles não eram capazes sequer de compreender minhas palavras. O que dizer de encontrar falha em alguma delas?
Quando me aproximei de você, entretanto, não me restou nenhuma erudição ou eloquência. Onde foi minha inteligência quando em sua presença? Eu não sei. Hoje sei que aquilo não foi nenhuma proeza para você, pois você é o senhor e amo de Sarasvati Devi. Isto ela me revelou pessoalmente. Eu me revolvia no lamaçal da existência material, mas em virtude de minha imensa boa fortuna, vim a Navadvip e me encontrei com você face a face. Cativado e deludido pelo desejo por conhecimento material, vagueei por toda parte, negligenciando assim o verdadeiro conhecimento. O destino me favoreceu e permitiu que eu me encontrasse pessoalmente com você. Ó Senhor, por favor, seja gentil comigo e com seu olhar benevolente destrua a minha ignorância e purifique o meu ser. É de sua natureza magnânima ajudar os outros. Com exceção de você, não há ninguém a cujo abrigo eu aspire. Ó Senhor, por favor, instrua-me de sorte que eu nunca mais permita que entrem em meu coração desejos invirtuosos. Após estas palavras de lamentação, o Pandita ofereceu versos em glorificação ao Senhor e também suas humildes reverências. O Senhor Gorasundara sorriu às palavras do Brahmana e lhe respondeu: ó Brahmana iludido, por ter mãe Sarasvati residido sobre sua língua, considero-o muito afortunado. Mas o desejo de conquistar as 4 direções do mundo não é produto do conhecimento verdadeiro. É dito pelos sábios que o conhecimento só é válido e verdadeiro quando fomenta a adoração ao Senhor Supremo. Tente entender isto cuidadosamente e adore a mim. Quando a morte aborda a alma e a obriga a deixar o corpo, ela não pode levar consigo nem mesmo uma pequena porção de riqueza ou poder que tenha aqui obtido. Os sábios e almas autorrealizadas rejeitam completamente esta existência fenomenal transitória e se ocupam com fé indivisível no serviço devocional ao Senhor. Agora, ó Brahmana, esqueça completamente toda ocupação material e tenha por foco apenas a adoração aos pés de lótus do Senhor Krishna. Até que venha a morte, sirva o Senhor Krishna. Não há dúvidas quanto a isso o servo deve ser feito. Lembre-se que o fruto do conhecimento verdadeiro é saboreado quando o coração e a mente estão firmemente apegados aos pés de lótus do Senhor Krishna. Escute um importante conhecimento que agora compartilharei com você. De todas as variadas atividades existentes em todos os inumeráveis universos materiais, o serviço devocional ao Supremo Senhor Vishnu é a única atividade com valor real. Depois de ditas estas palavras, o Senhor Chaitanya abraçou o Brahmana com grande satisfação. Em consequência do abraço do rei de Vaikunta, o Brahmana se livrou definitivamente dos grilhões da existência material. Então disse ele ao Senhor: ó Brahmana, rejeite sua arrogância e insolência. Disse a ele o Senhor: ó Brahmana, rejeite sua arrogância e insolência, adore o Senhor Krishna e seja gentil com todos os seres vivos. Vigie a si mesmo para que você não revele a ninguém o que lhe contou Sarasvati. A revelação do conhecimento confidencial dos Vedas a pessoas desautorizadas reduz a duração de vida e desvia o revelador do caminho da vida espiritual. Tendo recebido as instruções do Senhor, o Brahmana ofereceu reverências, estendendo-se no chão como uma vara. Repetidas vezes, ele reverenciou os pés de lótus do Senhor e ofereceu orações, certo de que sua vida agora havia alcançado o sucesso. O Brahmana então partiu. Pelo desejo do Senhor, tanto a renúncia e o conhecimento verdadeiro quanto o serviço devocional tornaram-se companheiros do Brahmana. A arrogância e a vaidade do grande Pandita se extinguiram e ele se tornou tão humilde e manso como uma folha de grama. Ele renunciou aos seus elefantes, cavalos, palanquins, dinheiro e tudo mais que um dia considerara seu. Tendo o Sr. Chaitanya como sua única fonte de felicidade, o Pandita Digvijay agora viajava sozinho. Tamanha é a misericórdia do Sr. Chaitanya que, com ela, um rei pode facilmente trocar seu palácio por uma cuia de esmolas. Um exemplo notório é o de Dabir Kas, que posteriormente ficou conhecido como Srila Rupa Goswami. Abandonando sua posição dentro da realeza, ele passou a viver muito feliz na floresta de Vrindavan. O desfrute de riquezas e prestígio que todos anseiam por obter, um servo de Krishna facilmente rejeita. Qualquer pessoa que não tenha realizado o quão valioso é o serviço devocional ao Senhor Supremo
irá naturalmente considerar a posição de rei como muito desejável e digna de inveja. Os devotos de Krishna, no entanto, não só consideram as felicidades materiais como insignificantes, mas também rejeitam completamente a felicidade derivada da liberação. Somente no olhar misericordioso do Senhor Supremo há verdadeira felicidade. Por esta razão, recomendam os Vedas que todos o adorem. A maravilhosa vitória do Sr. Gaura Sundara sobre Digvijay e a consequente conversão do Pandita logo foram ouvidas por toda Nádia. Assim se dão os passatempos do Senhor. Perplexos com a notícia, todos declararam: Nimai Pandita é realmente um grande erudito. O Pandita Digvijay derrotava a todos por onde passava. Nunca havíamos ouvido dizer de alguém mais erudito que ele. Nimai, todavia, dirimiu todo o orgulho do Pandita. O nome de Nimai será agora muito famoso. Alguém comentou: se este Brahmana estudar lógica, ele se tornará um grandioso e invencível Bhattacharya. Muito empolgados, outros disseram: ó irmãos, vamos nos encontrar sem demora com Nimai e dar a ele o título de Vadishimha, o leão dos debatedores. A Yogamaya do Senhor era tão poderosa que, mesmo testemunhando os seus feitos, ninguém era capaz de realizar a verdadeira identidade de Nimai. A partir desse dia, todos os moradores de Navadvip não faziam nada senão cantar as glórias do Senhor Chaitanya. Ofereço minhas respeitosas reverências aos residentes de Navadvip, almas afortunadas o bastante para testemunharem as atividades transcendentais do Senhor. Todo aquele que escutar atentamente e com plena fé este passatempo de como o Senhor derrotou o Pandita Digvijay será sempre vitorioso. E todo aquele que ouvir os graciosos passatempos do Senhor desfrutando do néctar de estudar irá se tornar seu servo eterno. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Então, assim termina o 13º capítulo do Sri Chaitanya Bhagavat, de Srila Vrindavan Das Thakur, intitulado Digvijay Parajay, a derrota do Pandita conquistador das 4 direções. Vamos ler um pouco agora do 14º capítulo. Bangladesh Vijay Lakshmi Devi Tirodhana. A triunfante viagem à Bengala Oriental e o desaparecimento de Lakshmi Devi. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, que é muito querida ao Senhor Nityananda e cuja forma transcendental se constitui de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Glórias e mais glórias a Ele, que é a vida de Pradyumna Mishra. Glórias a Ele, que é o mais precioso bem de Sri Paramananda Puri. Glórias e mais glórias a você, meu Senhor, que é tanto a vida quanto o bem mais precioso de todos os devotos Vaishnavas. Ó Senhor, por favor, lance seu olhar misericordioso sobre nós e liberte-nos de todas as amarras da ignorância. Ó irmãos, humildemente peço-lhes que ouçam com fé e atenção indivisa este Adikanda e sua descrição de como o Senhor Krishna desfrutou de maravilhosas atividades como um jovem Brahma. Acompanhado por seus estudantes, o Senhor de Vaikuntha absorveu-se no humor de um estudioso erudito. Em toda e cada vizinhança de Navadvip, ele era visto desfrutando de seus passatempos brincalhões e imodestos. Todos em Navadvip, no entanto, aceitavam ser Nimai Pandita o mais elevado de todos os professores. Homens ricos, influentes e aristocráticos desciam imediatamente de seus palanquins ao verem Nimai e ofereciam suas reverências a ele. A simples visão do Senhor despertava sentimentos de veneração e deslumbre. Em toda Navadvip não havia uma única pessoa que não estivesse enledada por seu encanto. O Senhor recebia com grande frequência em sua casa muitos presentes de todas as classes de pessoas de Navadvip. Estabelecendo o exemplo de um pai de família ideal, Nimai dava tanta caridade quanto daria o Senhor Supremo em pessoa. Sempre que visse uma pessoa pobre, o Senhor Chaitanya gentilmente lhe oferecia alimento, roupa e dinheiro. Um interminável riacho de visitantes sempre desaguava na casa do Senhor.
O Senhor oferecia respeito a todos de acordo com sua posição e os servia até ficarem plenamente satisfeitos. Um dia, o Senhor alegremente convidou de uma única vez 10 ou 20 sannyasis para irem à sua casa. Para sua mãe começar a cozinhar sem demora, Nimai mandou a ela uma mensagem informando sobre os convidados. Não havendo nada na casa, a mãe Sati pensou ansiosa: como servirei 20 sannyasis? Enquanto a mente de Sati Devi girava com essa perturbação, alguém, cuja identidade desconheço, deixou na cozinha todos os ingredientes de que seriam necessários. Lakshmi Devi, satisfeita com o arranjo dos ingredientes, começou imediatamente a cozinhar preparações especiais. Após dar a eles seus assentos, o Senhor serviu com grande satisfação a prachadam preparado. O Senhor servia as preparações a cada um deles e lhes perguntava individualmente se havia algo mais que podia fazer para agradá-los. Nimai, dessa maneira, satisfez todos os seus convidados e ensinou o mundo todo como a hospitalidade é um ponto-chave dos deveres da vida familiar. O Senhor disse: o chefe de família que não serve seus convidados apropriadamente é pior do que um pássaro ou uma besta selvagem. Um chefe de família que, em virtude de suas atividades impiedosas de vidas passadas, não tenha recursos, pode oferecer apenas um assento de palha, um pouco de água e um local para descanso. O Manu Samhita, livro 3, capítulo 3, verso 10, diz: um assento de grama seca, um local para repouso e água para lavar os pés, bem como palavras agradáveis, sempre se encontram na casa de homens piedosos. Essa recepção simples é suficiente para satisfazer qualquer convidado, contanto que oferecida com afeição. Um chefe de família talvez seja muito pobre e tenha poucas posses. Se, contudo, com um coração honesto ele oferece tanto quanto pode, ele deve ser conhecido como um anfitrião amável. A Suprema Personalidade de Deus exibiu a hospitalidade exemplar e perguntou repetidamente a seus convidados se ele podia servi-los de mais alguma maneira, ou se estavam satisfeitos. Esses convidados são certamente almas muito afortunadas, pois foram servidos pessoalmente pelos proprietários de toda a manifestação cósmica, Shri Lakshmi Narayana. Devido às maravilhosas atividades do Senhor Supremo, aquele elemento divino que é constantemente almejado por grandes almas como o Senhor Brahma e outros semideuses era distribuído aos cidadãos ordinários de Navadvip. Os 20 sannyasis recebidos na casa de Nimai se tornaram objeto de conversas na cidade. Alguns opinaram: não é possível que aquele convidado sejam pessoas comuns, eles devem ser o Sr. Brahma, Sukadeva, Goswami, Vyasadeva, Narada Muni e outras personalidades elevadas. Cientes de que Shri Lakshmi Narayana apareceriam em Navadvip, estes sábios e semideuses nasceram e assumiram o papel de sannyasis para assim poderem aceitar prachada na casa de suas onipotências. Quem mais seria elegível para alimentar-se na casa de Shri Gauranga? O próprio Sr. Narayana, acompanhado de sua esposa Lakshmi Devi? Se não Brahma e outros semideuses e sábios, que outra poderia ser a identidade daqueles sannyasis? Alguns outros disseram: o Senhor apareceu neste mundo para, mais uma vez, libertar as sofredoras almas condicionadas. Juntamente com o Senhor Supremo, o Senhor Brahma e outros semideuses também apareceram. Eles sempre acompanham o Senhor desta maneira. Nesta encarnação, porém, o Senhor prometeu: a todas as entidades vivas darei aquilo que é raramente obtido, mesmo pelo Senhor Brahma ou pelos demais semideuses. Assim, o Senhor Supremo distribuiu farta prachada em sua própria casa, simplesmente para livrar as desditosas almas condicionadas de todo o sofrimento material. Posso parar por aqui? Ainda tem 15 minutos. 15 minutos, então vou continuar. E agora acho que vai começar outro tempo. Lakshmi Devi servia às necessidades de seu senhor e amo sem nenhuma assistência. Mesmo assim, sempre bem disposta e sorridente estava. Vendo as virtuosas qualidades de Lakshmi e sua natureza piedosa, o êxtase de Mãe Sati crescia a cada instante. Estabelecendo o exemplo da esposa ideal, ela se ocupava nos afazeres domésticos antes mesmo do sol nascer. Isto lhe era muito natural.
Na sala do templo, a Kasta Lakshmi decorava o assoalho com desenhos auspiciosos feitos com massa colorida. Ela desenhava as diferentes insígnias do Senhor, como o búzio e a chakra. A parafernália requerida na adoração ao Senhor, como incensos, flores, lamparinas e água aromatizada, também era preparada por ela muito devotamente. Além de diariamente adorar Tulsi Devi, Lakshmi Priya também cuidava das necessidades de Sati, servindo sua sogra com grande afeição. Os encantadores atributos de Lakshmi Devi não passavam desapercebidos por Nimai Gaurachandra. Conquanto não verbalizasse, o Senhor estava extremamente satisfeito com sua esposa. Lakshmi Devi frequentemente se sentava e massageava por horas os pés de lótus do Senhor repousados em seu colo. Algumas vezes, enquanto ele era assim servido por Lakshmi, Mãe Sati via uma brilhante refulgência ígnea emanando dos pés do Senhor Gaurachandra. Algumas vezes, Mãe Sati sentia pelo ar a fragrância de flores de lótus. Por mais que procurasse por toda a casa, era-lhe impossível encontrar a fonte do infindável perfume. Suas onipotências, Shri Shri Lakshmi Narayan, seguiam incógnitos em Navadvip, desconhecidos por todos os residentes. Sem nenhuma indicação prévia, o supremamente independente Sr. Gauranga anunciou seu desejo de visitar a parte oriental da Bengala. Ficarei fora por alguns dias, ele disse à sua mãe. A Lakshmi Devi lhe instruiu: por favor, cuide das necessidades de sua sogra. O senhor reuniu alguns de seus parentes e alunos mais próximos e começou a se preparar para partir. As pessoas se amontoaram para poder se despedir dele. Mas vendo-o deixar a cidade, ninguém foi capaz de dizer nada, senão que apenas ficaram com seus olhares fixos sobre o Senhor. As moças diziam: a mãe desse jovem rapaz certamente é muito piedosa e afortunada, oferecemos nossas reverências a ela. Também afortunada e gloriosa é a mulher que tem tal rapaz como esposo. Pelo único fato isolado de ser sua esposa, o nascimento dela como mulher já é um grande sucesso. Assim discutiam os homens e as mulheres enquanto assistiam à partida do Senhor. Foi unicamente por sua misericórdia que os residentes ordinários de Navadvip puderam vê-lo diretamente. Mesmo os semideuses anseiam por ver o Senhor dessa maneira. O Sr. Chaitanya seguiu com sua desapressada viagem e, por fim, chegou às margens do rio Padmavati. A visão do rio era encantadora. Pequenas ondas constantemente enfeitavam a extensa superfície da água, e florestas verdejantes margeavam de ambos os lados a poderosa correnteza. Depois de se refrescar com a visão do rio, o Senhor decidiu se refrescar ainda mais, nadando em suas águas claras com seus amigos. A partir desse dia, Sarasvati tornou-se plenamente espiritualizada. Padmavati tornou-se plenamente espiritualizada, em razão do contato com os pés de lótus do Senhor. Suas águas, dessa forma, passaram a ser capazes de purificar todos os mundos. O rio Padmavati era muito belo de se ver. Sua correnteza, suas ondas e suas margens eram belas e fascinantes. Contemplando o rio, o Senhor ficou muito feliz. Devido à boa fortuna de Padmavati Devi, o Senhor permaneceu por alguns dias nas florestas à sua margem. Para a boa fortuna de Padmavati, o Senhor diariamente brincou em suas águas, assim como brincara antes com seus alunos nas águas do Ganges. Desde o momento em que o Senhor entrou na Bengala Oriental, essa terra tornou-se abençoada e gloriosa. E assim permanece ainda hoje. Os residentes do local, ao ouvirem que o Sr. Chaitanya iria passar alguns dias às margens do Padmavati, encheram-se de contentamento. A notícia da chegada do Senhor se espalhou ali rápida e amplamente. Nimai Pandita, o mais glorioso de todos os professores, veio até nossa terra, anunciava entre si as pessoas da região. Com presentes em mãos, brahmanas piedosos foram dar-lhe boas-vindas ao Senhor. Foram dar as boas-vindas ao Senhor. Após curvar-se diante do Senhor e oferecer-lhe seus presentes, um dos brahmanas disse: somos todos muito afortunados por termos sua gloriosa presença em nosso país. Aqui na Bengala Oriental, as pessoas trabalham duramente para coletarem fundos suficientes para irem a Navadvip e assim estudarem sob sua orientação.
Agora, entretanto, sem nenhum esforço de nossa parte, mas por mero arranjo do Senhor Supremo, temos você na porta de nossas casas. Dado que a você nenhum outro professor se compara, você deve ser uma encarnação de Brihaspati. Examinando mais minuciosamente, porém, essa comparação se revela imprecisa. Você é de fato uma encarnação da própria Suprema Personalidade de Deus. Isto diz o meu coração. Ninguém além do Senhor Supremo em pessoa pode exibir tanto conhecimento como você exibe. Apresentamo-lhe, portanto, este pedido, por favor. Atenda o nosso acalentado desejo de estudarmos em sua presença. Em sua ausência, ó tesouro dos Brahmanas, lemos e ouvimos seus comentários e também os ensinamos aos outros, mantendo-o dessa forma em nossas mentes. Mas agora que você está pessoalmente entre nós, aceite-nos, por favor, como seus discípulos e permita que nosso país conheça suas atividades gloriosas. Com um sorriso, o Senhor lhes assegurou que ficaria. Assim, por alguns dias, Nimai desfrutou da terra e dos habitantes na Bengala Oriental. Em consequência deste evento, mesmo hoje, todos os homens e mulheres da Bengala Oriental são seguidores do movimento de Sankirtana do Sr. Chaitanya. Algumas pessoas ímpias, no entanto, tentaram desviar as pessoas do caminho religioso, dando-lhes conselhos infundados. Esses pecadores, clamando serem pessoas piedosas, enganavam as pessoas em geral, apenas para encherem suas barrigas. Além desse grupo de ofensores, alguns desse grupo de ofensores abandonaram o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna e começaram a cantar o nome Narayana, afirmando que o nome se referia a eles mesmos. Uma vez que é imensamente óbvio esses homens estarem nas garras da natureza material, como é possível que eles desavergonhadamente professem ser o Senhor Supremo? Tal afirmação é como uma pilha de cinzas. Em Radhadesh vivia um homem que, embora externamente se assemelhasse a um Brahmana, era internamente um grande demônio. Ele se considerava o próprio Krishna Gopala, o Senhor Supremo, mas os homens inteligentes consideravam-no um chacal ardiloso e maléfico. Salvo o Senhor Chaitanya, qualquer um que clame ser o Senhor Supremo é certamente o mais perverso dos seres, candidato perfeito à residência no inferno. Com ambos os meus braços erguidos, eu proclamo a verdade. Somente o Senhor Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Hari, o mestre de toda a criação material. Lembrando-se de seu nome, a pessoa se torna livre do asfixiante envolvimento material. E, por simplesmente lembrar-se de seu servo, a pessoa se torna vitoriosa em todas as esferas da vida. Olhem ao seu redor e vocês verão que o mundo inteiro está cantando as glórias de seu nome. Descartem, pois, suas ideias equivocadas e sirvam os pés de lótus do Senhor Chaitanya. Assim desfrutava o Senhor Gaurachandra, o Senhor de Vaikuntha, do humor de erudição enquanto viajava pela Bengala Oriental. O Senhor andejou pelas florestas às margens do maravilhoso rio Padmavati e compartilhou seus conhecimentos com um grande número de estudantes entusiasmados. Na Bengala Oriental, o Senhor teve milhares de estudantes. A mente de todos ali compartilhava do mesmo pensamento. Eu quero ouvir a palestra de Nimai Pandita. Também foi a extensão da misericórdia do Senhor. Sobre aqueles ouvintes que, em apenas 2 meses, todos eles se tornaram imensamente instruídos. Embora muitos tivessem ido apenas para ouvir o Senhor, centenas e centenas de estudantes voltaram para casa diplomados. Assim foi que o Senhor passou seu tempo como um professor na Bengala Oriental. Podemos parar por aqui, por favor? Agora a gente vai começar o assunto de Lakshmi dele. Ainda está no capítulo... Estamos no capítulo 14. Paramos no verso 98. Então, a semana que vem, sábado que vem, continuaremos a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Hoje, graças a Prabhupada, é o capítulo 13, uma parte do 14. E agora vai ser falado sobre livro, né?
sobre o desaparecimento de Lakshmi Devi, a esposa de Srimad Mahaprabhu, primeira esposa de Srimad Mahaprabhu. Então vamos agora, como fizemos na semana passada, cantar a canção para glorificar Mahaprabhu. É a canção que Srila Govinda Maharaj mais gostava de cantar, glorificando Mahaprabhu, chamada Dhaniyatmika. No livro grande está na página 164. Você quer cantar para Não esqueçam que dia 7 de março está chegando e será o Festival Gora Purnima, é o Festival do Aparecimento de Srimad Mahaprabhu. Jejum total até a lua aparecer. Eu vou pedir por um astrólogo conhecido meu, olhar o horário que a lua aparece na terça-feira, dia 7 de março, e aí quebraremos o jejum com praçada anukalpa. Então, no dia do aparecimento de Mahaprabhu, o Gora Purnima, não se come grãos de forma alguma e jejum total até a lua aparecer, por volta de 18 horas, né? 18h30, ano passado acho que foi 18h45, alguma coisa assim, né? Mas não coma grãos, essa é a orientação do Sri Chaitanya Saraswati Mati, e quem conseguir fazer o jejum é muito auspicioso fazer jejum até a lua aparecer. Então vamos cantar agora a canção Dhaniyatmika, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. Prabhu He Emona Durmati Sansara Vitore Podiati Muvani Emona Durmati Sansara Vitare Podiati Muvani Tavani Jajana Mahajane Pataya
Kanti Vinoda Kadiya Kandiya Panakaini Bole. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Om Bala Govindaram Srimadhusudana. Giridhari Gopinatha Madhadamohana. Giridhari Gopinatha Madhadamohana.
participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês vão olhando as deidades. Temos hoje conosco aqui o Ishan Cristina Prabhu, a Cris também conosco, a Shrimati Devidasi também aqui conosco, a Annapurna Devidasi, lá direto da Noruega, a Shrimati está na Espanha, são brasileiros que estão fora do Brasil. Deixa-me ver quem mais aqui participando conosco. Quem pegou na metade da aula, no fim da aula, eu vi que a maioria que está aqui agora entrou no final da aula, né? E vai ficar gravado, então podem assistir agora ou amanhã, enfim, vai ficar gravado aqui no Facebook. Temos conosco aqui também Prema Rupa Devidasi, ela não é brasileira. O Doya Moi Prabhu mora lá em Santa Catarina. Temos aqui a Maline Devidasi de Araraquara. Deixe-me ver quem mais. Essas pessoas que estão aparecendo para mim aqui. Amanhã de manhã vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo, hoje lemos os nomes de Vishnu, as 24 expansões de Vishnu. E os nomes eles são dados de acordo com a posição dos elementos nas mãos de Vishnu. Então a massa, o disco, a lótus e a Shankha, o búzio. De acordo com a posição em cada mão, é um nome e um dos nomes das 24 expansões de Vishnu. Amanhã continuaremos a ler isso. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, obrigado pelo Sadhu Sangha, e amanhã à noite teremos o programa também às 18 horas.